Olá, alunos, olá, alunas. A gente vai hoje dar a nossa última aula da segunda unidade com o assunto sobre a sociedade de consumo, aproveitando que o tema já casa bastante com a própria temática que a gente viu anteriormente da Escola de Frankfurt, teoria crítica, indústria cultural, dialética do esclarecimento, etc. A gente vai ver o que seria uma sociedade de consumo e por que não é toda sociedade de consumo que se parece exatamente uma com a outra. Vamos lá. Hoje a gente vai discutir o que é que a sociologia fala sobre sociedade de consumo através da ótica de dois autores principais. O primeiro deles é o Bauman, Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, radicado na Inglaterra. Ele escreveu várias obras. Eu acho que ele hoje no Brasil deve ser o sociólogo mais lido, visto que os livros dele que são publicados pela Zaha são campeões de venda. Ele escreveu vários títulos famosos: Amor Líquido, Medo Líquido, tudo líquido dele, Conceito de Cultura, enfim, tem vários livros dele bem famosos, dos mais variados temas, e inclusive mesmo depois de morto, ele morreu recentemente, mesmo depois de morto continuam publicando os livros dele, porque muitos ainda não foram traduzidos para o português e muitos livros ele deixou escrito já próximo de morrer, alguns nem foram publicados mesmo depois de morto. Então, alguns livros dele a gente ainda vai ver. O Lipovetsky é um filósofo francês, Gilles Lipovetsky, escreveu também outros títulos como Felicidade Paradoxal, A Era do Vazio. Ele é um autor famoso fora do Brasil, mas não tão reconhecido aqui dentro, embora tenha também uma escrita mais leve, mais acessível. Ambos esses autores são muito acessíveis, eles não são aqueles autores herméticos, inalcançáveis, que vivem atrás dos muros das universidades. São autores bastante, digamos assim, fáceis de ler, mas que também isso não quer dizer que a obra de ambos não seja densa, que não tenha conteúdo. Não vamos confundir as coisas. Antes da gente comparar, a gente precisa ver o que é que cada um deles escreveu sobre o que seria a sociedade de consumo. O Bauman vai dizer que o puro ato de consumir, por si só, não caracteriza uma sociedade de consumo. Todos os seres vivos precisam consumir algumas coisas, para poder se manter vivos. A gente precisa beber, precisa comer, mas isso não torna esses indivíduos consumidores por si só. Porque consumo não é a mesma coisa de consumismo, e é isso que a gente está falando de sociedade de consumo. Uma sociedade de consumo, ela é o quê? Ela é consumista. O consumismo seria o quê? O resultado de uma revolução ocorrida durante a passagem da modernidade sólida para a modernidade líquida. O Bauman vai fazer essa diferenciação, que no início da consolidação do capitalismo havia uma sociedade sólida, marcada pela modernidade sólida, e que hoje em dia o que a gente tem seria a nossa modernidade líquida. Na modernidade sólida é a sociedade de produtores que marca o diferencial, que se caracteriza por ser o item mais importante dessa realidade. Essa sociedade de produtores, ela é marcada pela segurança e a durabilidade daquilo que é produzido. Os itens são feitos para durar. É só a gente pegar as coisas que tem na casa dos nossos avós, aquela coisa bem antigona que foi produzida há muito tempo, mas que ainda funciona. Os produtos são feitos para durar, os produtos são feitos para saciar alguma necessidade, sem um foco total nos prazeres imediatos que as mercadorias podem proporcionar. As coisas não são feitas necessariamente para sanar um desejo, muitas vezes é feita para sanar uma necessidade, que são coisas diferentes. Nessa sociedade, a previsibilidade é algo valorizado, ou seja, eu gosto de prever o que é que vai acontecer no futuro, eu gosto de saber quanto tempo isso vai durar. E o trabalho é o elemento-chave. As pessoas são caracterizadas por aquilo que elas fazem, por aquilo que elas exercem. Você faz tal trabalho, então você é assim, assim, assado. Essa é a chave para traçar os perfis das pessoas. Já na modernidade líquida, essa modernidade sólida, ela se daria do final do século XIX até meados do século XX. A modernidade líquida, ao contrário da modernidade sólida, ela busca o quê? A busca da segurança se distancia dos longos prazos e das estabilidades. Agora, a segurança se localiza onde? Na velocidade e no imediatismo que os indivíduos podem obter para suplantar os riscos constantes. Nós vivemos numa sociedade em profunda mudança, onde tudo que é sólido desmancha no ar. Tudo aquilo que é feito para durar não dura muito, porque a sociedade não deixa.
As nossas amizades são líquidas, nossos relacionamentos amorosos duram pouco, nossa estadia nos empregos dura pouco, tudo parece que tem que ser rápido, tudo parece que tem que ser ligeiro, a gente não pode se apegar, a gente não pode construir laços muito fortes, a gente não pode esperar coisas a longo prazo, a gente tem que ter tudo aqui e agora, a gente tem um desejo, a gente já tem que saciar. Então é uma sociedade que não consegue, digamos, rejeitar a ode do desejo. Essa frasezinha aqui não é do Bauman, essa frase foi dita pelo Marx, mas que se tornou muito famosa, inclusive é o título de um livro também do Marshall Berman, Tudo que é sólido desmancha no ar, tudo aquilo que é sólido não dura muito tempo. A centralidade do trabalho é substituída pela centralidade de consumo. E as necessidades são trocadas pela incitação aos desejos subjetivos, ou seja, o trabalho ele deixa de ser um ponto crucial de entendimento da função das pessoas. Não importa mais o que é que elas fazem necessariamente, importa mais o que elas consomem. Importa o carro que você usa, a roupa que você veste, o jeito que você anda, o relógio que você tem no pulso, o ambiente que você frequenta, as lojas onde você consome, a comida que você comeu no restaurante X, que você tirou uma foto e colocou no Instagram, enfim, o que importa é como você consome. Não há mais uma necessidade de justificar o consumo, já que o prazer que a mercadoria proporciona fala por si. Ou seja, eu não preciso mais comprar um carro porque o carro vai me levar ao trabalho, eu não preciso mais comprar uma roupa porque minha roupa antiga está rasgando, eu não preciso mais comprar uma maquiagem porque a minha estragou, eu não preciso mais ter uma desculpa para poder comprar as coisas, porque a única desculpa é eu quero isso, é o desejo. Por que você está comprando isso? Porque você precisa da roupa? Porque você precisa do carro? Não, é porque eu quero. Ah, mas você tem um carro ainda, o teu carro ainda está novo, essa roupa aqui ainda está ótima para usar, mas não importa, eu acho que eu estou sem roupa nenhuma, eu acho que meu carro está caindo aos pedaços, eu quero algo novo. Então, simplesmente pelo fato de saciar um desejo, você compra algo. Não é por causa de uma necessidade, é por causa de uma necessidade subjetiva de desejo, construído individualmente. Os nossos tempos são esses de uma sociedade de consumo líquido moderna que tem por proposição satisfazer os desejos humanos de uma forma que nenhuma sociedade do passado pôde realizar ou sonhar. Porém, essa sociedade de consumo só consegue reproduzir esse ímpeto, essa lógica, enquanto conseguir manter os indivíduos insatisfeitos e frequentemente na busca de novas satisfações. Eu não posso entregar a essas pessoas um produto que satisfaz a necessidade delas. O que eu tenho que fazer é a promessa. Eu tenho que vender a imagem de que aquilo vai saciar todas as necessidades dela, todos os sonhos, todos os desejos. Porém, a partir do momento que ele compra o produto, essa imagem não pode durar. Por quê? Porque a gente tem que vender de novo a nova imagem de que esse produto aí não satisfez necessariamente todas as suas necessidades. Mas esse novo produto aqui vai satisfazer. Então, perceba que ao se adquirir um produto, rapidamente a gente deixa o quê? De desejar ele, já que esse perde o valor e se torna obsoleto. Assim que a gente compra um celular, o celular tem 20 câmeras, tem 30 mil GB, tem todos os RAM possível, mas na semana seguinte lançou um celular novo e o seu celular ficou ultrapassado. E aí o que é que você quer? Você já quer trocar o celular. Toda promessa deve ser enganosa ou pelo menos exagerada, ou seja, eu preciso exagerar o que é que esse produto vai te dar, para que o quê? Para que a busca por esse desejo continue. Você vai comprar as coisas, você vai continuar insatisfeito, por quê? Porque aí depois você vai comprar mais, e vai comprar mais, e vai comprar mais, e desse jeito o mercado funciona. O Bauman vai dizer que essa sociedade não existe uma fronteira étnica ou de classe para quem pode ou não pode desejar. Do rico ao pobre, todos vão desejar. Numa sociedade de consumo, todo mundo precisa ser, deve ser e tem que ser um consumidor por vocação. Todas as outras maneiras de tentar existir nesse mundo são recusadas por essa sociedade de consumo. Nós temos uma sociedade de consumo que incita os desejos para que não possa realizá-los, por isso, já que se ela realizasse esses desejos, ela mesma morreria, e que produz uma quantidade imensa de mercadorias que rapidamente transformam-se em lixo.
Antigamente, o lixo era aquilo que não presta. Claro, a gente ainda usa essa concepção. Lixo é aquilo que não presta, aquilo que estragou, aquilo que não funciona mais. Mas hoje, a partir do momento que você compra algo novo para substituir aquele velho, o velho passa a ser lixo. Antigamente não era assim. Antigamente se dava uma utilidade para o antigo, mas hoje não. Hoje você comprou uma bolsa, a bolsa que está ali que você tinha antes, que não é velha, que está em bom estado, transforma-se em lixo e muitas vezes você não hesita em jogá-la fora. E o que acontece? Acontece que você faz isso, eu faço isso, todo mundo faz isso, e a gente cria uma sociedade de produção enorme de lixo. Lixo que se acumula, que não é aproveitado, que polui o meio ambiente, que lota os oceanos. Quando a gente fala que lota os oceanos, não é à toa não, tá bom, pessoal? Eu recomendo que vocês procurem na internet os aglomerados de lixo que existem no Atlântico, no Oceano Pacífico, no Oceano Índico. Em todos os nossos grandes mares existem quantidades consideráveis de lixo flutuando, que são lixo que foi jogado nos rios, que foi para o mar e que se acumulou. E que é uma quantidade enorme, que a gente não sabe o que fazer com eles e nem tem nenhuma iniciativa de o que fazer com eles. E, claro, esse lixo polui o meio ambiente, mata os animais, destrói a vida e tudo mais. Então, nós somos uma sociedade de consumo, mas também nós somos uma grande sociedade do desperdício. Nós, hoje em dia, já consumimos e tiramos mais recursos do nosso planeta do que o planeta pode repor. Nós, por ano, a cada ano que passa, nós encurtamos a durabilidade dessa reposição de recursos. Nós tiramos mais do que a Terra consegue colocar de volta para repor. Então, nós estamos aos poucos exaurindo, nós estamos rapidamente exaurindo os nossos recursos naturais. O que o Bauman vai defender, perceba que o Bauman ele tem uma leitura bem crítica dessa sociedade de consumo. O Bauman ele vai defender que essa sociedade de consumo também visa o quê? A comodificação das pessoas, ou seja, a transformação de pessoas em mercadorias. Por quê? Tá lá, ele diz assim, ó, quando os indivíduos querem adquirir bens de consumo no mercado, são atraídos para as lojas pela perspectiva de reencontrar ferramentas e matérias-primas que podem e devem usar para se fazerem aptos a serem consumidos e assim valiosos para o mercado. Ou seja, quando nós vamos consumir as coisas, quando nós vamos adquirir os produtos, nós estamos tentando também nos dar valor como produto. Nós queremos ser bem vistos, nós queremos ter uma parceira, um parceiro interessante, nós queremos o melhor emprego. Então, para conseguir essas coisas, a gente precisa ser tal qual uma mercadoria interessante. A gente precisa entregar, ou então pelo menos ter a promessa de entregar alguma coisa. Para conseguir um emprego, o indivíduo precisa ter atrativos a quem o emprega. Para ter um relacionamento amoroso, precisa ter atributos interessantes ao parceiro. Para ser bem visto e ganhar espaço na sociedade, precisa das ferramentas que só o mercado pode oferecer. Então eu vou ser bem visto se eu andar com certas pessoas, se eu vestir certas marcas, se eu usar certos produtos, se eu andar com tal carro. Nós, no final das contas, nos tornamos mercadorias. Não é à toa que nós encerramos e começamos amizades ao alcance de um clique, seja no Instagram, no Facebook, no Twitter. Nós começamos o relacionamento pelo Tinder, nós deixamos de falar com as pessoas facilmente, nossos relacionamentos são fluidos, são líquidos, são feitos para durar o mínimo, nossa permanência nos empregos é curta, nós não duramos muito tempo, nós sequer sabemos se nós vamos ter uma profissão que existe, não é verdade? Vocês, psicólogos, estão mais, digamos assim, um pouco mais seguros quanto a isso. Mas existem muitas profissões que estão em vias de deixar de existir. Por quê? Porque o mundo se modifica tanto e às vezes a pessoa que achou que ia fazer aquilo pelo resto da vida, no outro dia a profissão dela não existe mais. Então a nossa sociedade acaba transformando as próprias pessoas, segundo Bauman, em mercadoria. Já o Lipovetsky, o Gilles Lipovetsky, ele vai fazer uma leitura um pouco diferente do Bauman. O termo consumo para o Lipovetsky parece não ser suficiente. Ele prefere outro termo, ele prefere a palavra hiperconsumo. Então seria a sociedade de hiperconsumo. Essa escolha não se dá porque na leitura do autor a sociedade de consumo... Vamos recomeçar.
Essa escolha se dá porque, na leitura do Lipovetsky, a sociedade de consumo sofreu mudanças que não podem ser ignoradas. Então, a sociedade de consumo para ele existiu durante um tempo, mas sofreu algumas modificações recentes e se tornou o que hoje em dia ele chama de sociedade de hiperconsumo. Se em Bauman nós temos as modernidades sólidas e líquidas para conceituar as mudanças sociais, em Lipovetsky, nós temos o capitalismo dividido em 3 fases. O Lipovetsky, enquanto o Bauman vai dividir a história do capitalismo em modernidade sólida, mais antiga, e modernidade líquida, mais recente, o Lipovetsky vai pegar a história recente do capitalismo e dividir ela em 3 fases. Quais são elas? A primeira fase, de 1880 a 1945, foi a época em que surgiram as grandes lojas, os magazines, lojas de departamento, em detrimento do quê? Das pequenas lojas. Na segunda fase, no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, a gente tem um aumento do poder de compra dos indivíduos e estendendo a dita democracia de consumo, ou seja, antigamente só quem podia consumir era quem? Era quem tinha muito dinheiro, muito recurso. Mas depois da Segunda Guerra a gente tem um aumento da classe média, a gente tem as classes mais pobres tendo mais recursos, então a gente aumenta quem pode consumir, todo mundo vai poder consumir agora. Agora, claro, vai consumir certas coisas. Pela primeira vez, as massas têm acesso a uma demanda material mais psicologizada e mais individualizada, a um modo de vida, de bens duráveis, lazeres, férias e moda, antigamente associadas às elites sociais. Então, todos esses itens aqui eram coisas para quem tinha muito dinheiro, mas depois da Segunda Guerra, a gente tem um aumento dessa classe média com acesso a isso. O marketing se torna fundamental e o consumo de pátina é substituído pelo consumo da moda. O que é o consumo de pátina? Pátina é aquilo que é feito para durar, aquilo que tem uma história, aquilo que carrega uma imagem. Então aquele sofá, aquele móvel indestrutível que tem na sua avó e que já passou por várias gerações é um produto de pátina. As coisas adquiriam valor pelo tempo de duração. As pessoas davam valor aos itens porque eles duravam muito. E eles duravam muito, tinham passado pelo tempo, tinham passado pela mão de várias pessoas, então eles adquiriam valor por isso. Então, por isso que um produto era valioso, porque ele tinha muita história consigo. Já o produto da moda, o consumo da moda é outra coisa. O consumo da moda é aquilo que é utilizado naquele período e depois deixa de ser moda e é substituído por uma nova moda. Então, o consumo de algo feito para durar desaparece. Agora a gente tem que consumir algo do momento, algo que é o quê? Descartável. O signo é a verdadeira mercadoria, em detrimento da ligação do valor de uso com o valor de troca. Os valores simbólicos é que imperam, ou seja, a gente compra as mercadorias não é necessariamente pelo aquilo que elas são, mas por aquilo que elas significam, por aquilo que elas simbolizam, por aquilo que elas carregam consigo. Eu compro o carro não necessariamente porque ele é eficiente, porque ele não consome muito combustível, porque ele é confortável, não. Eu compro ele porque ele é um símbolo, porque ele carrega uma imagem de sucesso, de prazer, de vida bem-sucedida, etc. e tal. A fase 2, ela faz o quê? Então, ela combina ostentação, diferenciação e posição social com gozo pelo gozo. O consumo é aquele que proporciona status, diferenciação. Eu tenho isso e ninguém mais tem. Distinção, posição social através de uma ostentação de símbolos. Eu me diferencio das pessoas ao meu redor pelos produtos que eu tenho, pelo aquilo que eu tenho acesso. Então, por isso que a fase 2 mistura ostentação com diferenciação. A gente sabe quem pertence à classe social de acordo com as coisas que ele tem acesso, na é verdade? Bom, a gente imagina, pelo menos, que se ele tem um carro caro, se ele se veste com roupa cara, se ele tem um relógio caro, se tudo dele é caro, então a gente presume que seja uma pessoa de classe alta. Agora, se ele compra o sabonete mais barato, se ele come o biscoito mais barato, se a renda dele é só para comida, então a gente sabe, comida, água, enfim, despesas básicas, então a gente sabe já que, pelo menos presume que essa pessoa seja de uma classe mais baixa. Já a fase 3, que seria a partir de 1970 e que dura até hoje na leitura do Lipovetsky, traz consigo o quê? A hegemonia do gozo subjetivo, do consumo em si, em detrimento dos elementos de posição e diferenciação social caracterizados
na fase 2. Uma era de suplantação da ostentação que ofusca o valor signo diferencial e glorifica o valor do consumo enquanto experiência. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas muitas vezes hoje em dia não procuram simplesmente um produto para se diferenciar das outras por aquilo que aquele produto significa. Elas procuram uma experiência, elas procuram significados individuais, elas procuram comer algo e ser transplantados para outra realidade, elas procuram viver algo diferente. É por isso que hoje está muito em voga isso, né? Você tem que viver uma experiência, porque essa comida é uma experiência, essa viagem é uma experiência, esse filme é uma experiência. Por quê? Porque não é mais aquela coisa de tentar dizer, olha, eu tenho, você não tem. Não, é uma coisa que você tem que consumir só para si, e só se você consumir é que você vai conhecer aquilo ali. Então a viagem para Disney não é mais uma viagem simplesmente porque, olha, eu tenho dinheiro, estou indo para Disney e quero mostrar para todo mundo que estou indo para Disney. E tem isso também. Mas também tem um elemento do quê? De você passar por uma experiência inesquecível. Procurando fazer o quê? Preencher vazios existenciais. Os indivíduos agora consomem para buscar agradar a si, preencher vazios existenciais sem ver nas mercadorias que compram. Exemplo, as empresas que não procuram mais vender produtos e sim noções conceituais, visões, valores e materiais. Os clientes não buscam impressionar os outros com os bens que adquirem, mas sim se enxergarem e enxergarem seus valores e crenças nas mercadorias ofertadas. É um consumo intimizado. É aquela pessoa que prefere o produto não porque é mais gostoso, não porque é diferencial, mas porque é um produto vegano. É um produto que vai de acordo com as crenças de que não deve se consumir nenhum produto de origem animal, ou então porque ela comprou o shampoo que não fez testes em animais, porque ela acha que esse tipo de teste não deve ser feito em animais. É porque foi um produto de fontes renováveis, é um produto, enfim, que se casa com os valores dele. É um produto que foi feito pela comunidade cristã, é um produto que foi feito pela comunidade feminina, é um produto que foi feito pela comunidade negra. Percebam, existe toda uma gama intimizada de produtos para tentar lhe render experiências e agradar os valores que você já tem. O Lipovetsky defende então que essa ordenação se estende a todas as instituições da realidade social, cooptando que a própria espiritualidade, usufruindo do apelo ético, são o surgimento dos produtos socialmente corretos. Você compra um lápis não porque ele é mais colorido, porque ele é mais bonito, porque ele é mais caro, mas às vezes porque ele tem um selo de que foi produzido com madeira de reflorestamento. Ou então porque você compra um par de sapato ao passo que sabe que a cada par de sapato comprado vai render um par de sapato extra para uma criança que não tem sapato. A gente acaba tentando consumir os produtos o que? Sem a sua parte perigosa. A gente gosta do café sem cafeína, do chocolate diet ou light, da cerveja sem álcool. A gente tenta tirar a parte danosa dos produtos e deixar só aquela parte inofensiva. Por isso que tem tanto em voga esse tipo de mercadoria, né? Consumo sem glúten, sem lactose, sem gordura, sem açúcar, etc. O consumidor, inclusive, está disposto a pagar mais caro para se sentir menos culpado. Eu prefiro pagar mais nesse macarrão integral, porque eu sei que ao passo que eu como, eu ingiro menos, enfim, massa, menos açúcar, eu engordo menos, eu coloco em risco a minha vida em menor quantidade se eu comer esse macarrão, então eu prefiro até pagar mais caro. Eu pago mais nessa cebola, nessa cenoura orgânica do que nessa cebola de supermercado, porque não tem agrotóxico. Por aí vai. Então perceba que a mercadoria, ela não é só as mercadorias da nossa sociedade de consumo, elas se diferenciam para poder agradar esses nossos valores. A gente compra se importando com esses valores. Essas coisas são íntimas. Mas o Lipovetsky, ele também faz uma leitura pessimista, porque a gente viu que o Bauman fez uma leitura bastante pessimista, não é verdade? Ele faz uma leitura mais sombria de que nós produzimos uma quantidade exorbitante de lixo, que essa sociedade de consumo fragiliza os laços humanos, que ameaça, inclusive o Bauman vai fazer uma leitura de que essa sociedade ameaça a própria existência da espécie humana, porque esgota nossos recursos naturais. O Lipovetsky, ele não pensa muito assim. Ele tem uma leitura crítica, mas não tão catastrófica, digamos assim. Para ele, o ser humano esforça-se em fazer melhor, em crescer, em viver por algo além da segurança e dos divertimentos. A existência humana não ficou integralmente a cargo da ordem mercantil e hedonista,
não nos tornamos os consumidores da nossa própria vida. Ou seja, o Lipovetsky vai dizer que, apesar dessa leitura de mercado existir, apesar desse espaço, esse domínio do mercado existir, o mercado não tomou conta de tudo e que existem outras coisas que também fazem parte da sociedade, que acabam se tornando, digamos assim, espaços de resistência. A gente continua na próxima aula.